paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos o encerramento do quarto trimestre de 2015. E hoje nós vamos terminar esse trimestre de uma forma maravilhosa. A lição de número 13 vai contar a história de José. E o tema da nossa aula hoje é José, a realidade de um sonho. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no livro de Bereshit, no capítulo número 45, do verso 1 ao verso de número 8. Mas nós temos um combinado aqui de nós lermos todo o livro do Gênesis. Eu tenho certeza que todos vocês terminaram essa leitura fascinante do livro do Gênesis. Então retoma o capítulo 45, releia os versos 1 ao verso de número 8, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor o assunto que será abordado nessa aula. Então, aula de número 13, José, a realidade de um sonho. Leitura bíblica em classe, livro do Gênesis, capítulo 45, do verso 1 ao verso de número 8, tá? Antes de nós entrarmos na introdução, só queria mandar um abraço rapidinho para o pastor lá de Portugal. Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava pregando na cidade, ele estava pregando em Lisboa, ele estava pregando aí em Portugal, na Europa, ele estava hospedado na casa de um pastor e eles começaram a conversar e não sei o que aconteceu lá, surgiu o nome Segantin, né? E aí esse pastor amigo meu disse: eu conheço o Segantin, sou amigo dele, tal. Aí o pastor Ézio Ferreira disse: mas eu acompanho o Segantin, né? Inclusive ele até comentou no Facebook que ele gostou muito de uma analogia que eu fiz entre a Torre de Babel e a Cruz de Cristo. Então eu quero mandar aqui o alô, a paz do Senhor, meu abraço carinhoso para o pastor lá na cidade, lá em Portugal. O nome dele é Ézio Ferreira, tá? O pastor amigo meu disse que ele é um fã meu. Pastor Ézio Ferreira, que Deus continue lhe abençoando aí na Europa, faça o seu trabalho realmente prosperar, tá? E um dia, querendo que eu esteja aí, nós estamos aqui de braços abertos, nós estamos aqui à disposição para poder ajudar o nosso pastor aí na Europa. Amém? Que Deus realmente continue lhe abençoando. Queridos, introdução da nossa aula. Hoje estaremos encerrando mais um trimestre e mais um ano. Então hoje vai ser o encerramento do nosso trimestre, o encerramento do ano de 2015. E estamos terminando de uma forma suntuosa, estamos terminando de uma forma brilhante, de uma forma extraordinária. Por quê? Pois iremos encerrar com uma das histórias mais belas de todos os tempos. Porque a história de José, a história de José, já inspirou poetas, já inspirou pintores, já inspirou atores, artistas, dramaturgos. A história de José inspira crianças, inspira jovens, inspira homens, inspira mulheres, inspira sábios, inspira pessoas ignorantes. A história de José é uma história que permeia a vida do ser humano, porque cada ser humano, em algum momento da sua vida, se vê reflexo na vida de José. José parece que em algum momento da vida se encaixa na nossa própria existência. Contar a história de José é contar um pouquinho da história da nossa humanidade. É contar um pouquinho da trajetória daqueles que servem fielmente a Deus. E contar a história de José é contar a história do povo de Israel. Contar a história de José é contar a travessia do povo de Israel. É falar do nascimento da Medinat Israel, do Estado de Israel. É contar a peregrinação deste povo. A história de José é uma história fantástica, porque ela conta a história da humanidade, mas ela conta a história de um povo, e o povo escolhido por Deus. Contar a história de José é uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos. Porque a história de José, se você nunca percebe que ela conta a história do povo de Israel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Abra a Bíblia, Gênesis 37 e o verso de número 2. Gênesis 37, verso 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Ou seja, o texto diz
Moisés começa a narrar a história de quem? De Jacó. Quantos filhos Jacó teve? 12. 12 filhos. Tá? Teve uma menina, mas ele teve 12 homens. José era um desses filhos de Jacó. O primogênito de Jacó, quem que era? Era Rúben. Presta atenção. Se Jacó, olha como diz o texto, esta é a história, esta é a geração de Jacó, de Jacó. O texto deveria começar contando a história de quem? Do filho mais velho, do primogênito, de Rúben. Podia contar a história de Levi, de Judá, de Simeão. Eu mudei a ordem. É Rúben, Simeão, Levi, Judá. Podia contar a história desses homens de Gade. Podia contar a história de Dan. Não, mas ele vai contar a história do mais novo. Eu sei que Benjamim, mas Benjamim nasce depois. O 11º filho é Yosef, é José. E ele começa a contar a sua história a partir da história de José. E aí essa pergunta, ela intriga judeus, ela intriga os teólogos. E existe um rabino, deixa eu pegar aqui a minha cópia, esse livro aqui é raríssimo, tá? É raríssimo. O rabino Amiel, ele diz o seguinte, fizeram essa pergunta para ele, ele morava em Tel Aviv, e ele responde da seguinte forma: toda a história de Jacob e Israel reflete-se na vida de José. Tudo, preste atenção, que aconteceu a José não é outra coisa senão aquilo que sucedeu a Jacó. Uma repetição exata da experiência que Israel viveu como povo, desde a sua entrada na arena da história universal. Existe uma midrash judaica que diz o seguinte, que tudo que ocorreu a Yosef aconteceu também ao rebanho de Israel. O livro aqui é muito profundo, ele vai dizer o seguinte, que sempre Israel, que a história de Yosef reflete a história do povo. Lembra que quando Jacó pede para Yosef, para José procurar os seus irmãos, ele encontra um homem enigmático, sem nome, sem apresentação, sem cédula de identidade, sem CPF, não tinha e-mail, não tinha Facebook, era um homem que ninguém sabia o nome, nós não sabemos o nome. E Yosef pergunta, você viu meus irmãos? E aí ele pergunta, o que busca, menino? E ele disse, eu estou à busca dos meus irmãos. Essa pergunta, o que busca, é a pergunta que envolve Israel. Para que Israel nasceu? Qual é a missão do povo de Israel? Aí Yosef responde, eu estou à procura dos meus irmãos. Os meus irmãos. Essa pergunta é tão profunda que dentro da cultura judaica diz o seguinte, Israel veio encontrar os irmãos. Os irmãos que em algum momento estão dispersos, em algum momento eles estão desunidos, em algum momento eles estão separados. Por quê? Aí eu deveria ir para uma temática muito longa, mas eu quero só que vocês refletem o seguinte, que falar da história de Yosef é contar a história um pouquinho minha e tua, mas é contar a história do povo de Israel. Todo o sofrimento que José passa na terra do Egito é falar do sofrimento de Israel. Mas falarmos também da exaltação de José é falar sobre a exaltação da terra de Israel e do povo de Israel. E quando é tão profundo isso que quando Yosef morre, ele tinha a plena consciência que ele não poderia ficar no Egito. Ele pede para que os seus ossos fossem devolvidos à terra. Fala, quando vocês saírem daqui, levem meus ossos daqui também. Isso demonstra o quê? O retorno do povo de Israel à sua própria terra. Isso é profundo, queridos. Isso é profundo. Mas nós vamos deixar isso para uma outra aula. Por isso que a história dele é emocionante. Ela me inspira. Ela inspira toda essa gama de pessoas, poetas, pintores, atores, artistas, dramaturgos, crianças, jovens, homens, mulheres, sábios e ignorantes. Por que nós devemos estudar José? Porque quando eu estudo José, eu tenho a certeza da primeira coisa, que tudo começa
no nosso interior. Lembra do sonho? Aonde nasceu o sonho? Aqui dentro. Estudar José é ter a certeza de que tudo começa no nosso interior. Toda mudança visível começa aqui dentro. Leva isso para a classe, queridos. Se quisermos ter uma vida diferente em 2016, precisamos mudar aqui dentro. Eu fiquei muito feliz porque José, a realidade de um sonho, ela vai ser ministrada quase em todo o Brasil no dia 27 de dezembro. E no dia 27 de dezembro foi o dia que Deus escolheu para que o Fábio Segante nascesse, no ano de 1979. Deus escolheu esse dia, 27 de dezembro. E quando eu vi aqui, 27 de dezembro, José, a realidade de um sonho, Deus falou muito ao meu coração acerca disso. Foi o dia que Deus escolheu para que eu nascesse. Ele tinha mais absoluta certeza que eu estaria abençoando milhares e milhares de vidas por todo este Brasil e fora deste Brasil também. Por isso que essa lição aqui, ela falou muito no meu coração. Então, quando eu estudo José, eu tenho a certeza de que tudo começa no meu interior. Estudar José era ter a certeza, segundo ponto, de que Deus faz promessas. Deus pegou esse menino com 17 anos e fez promessa para esse menino. Estudar José é ter a certeza de que Deus faz promessas. O terceiro ponto, estudar José é ter a certeza que não será fácil. Nasce no interior, Deus faz promessa, mas não será fácil. Calabouço te espera. Estudar José é ter a certeza, quarto ponto, que o tempo é amigo e não é inimigo. Estudar José é ter a certeza de que o tempo é meu amigo, ele não é o meu inimigo. Ele está construindo aquilo que o diabo está tentando desconstruir. Estudar a história de José é ter a certeza, quinto ponto, que os esquecidos serão lembrados. Irmãos, leva isso para a sua classe. Guarda isso no seu coração. Estudar a José ter a certeza que os esquecidos serão lembrados pelo Eterno. Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu das promessas. Ele não esqueceu de nenhuma palavra que Ele falou contigo. Ele não esqueceu. Os homens esquecem. Deus não se esquece. Ele lembra no tempo exato, porque tempo é amigo, não é inimigo. Tempo corrobora para o teu bem e não para a tua desgraça. Então estudar José é ter a certeza de 5 coisas no mínimo, que tudo começa no meu interior. Que Deus faz promessas, que nada será fácil, que o tempo não é amigo, que o tempo é amigo, não é inimigo, e que os esquecidos serão lembrados. Tópico de número 1, a história de José. Quem era José? Eu preciso definir isso para a classe. Quem era José? Então vamos definir quem era José. José, ele era bisneto de Abraão, foi neto de Isaac e era filho de Jacó, filho de Jacó. Ou seja, a sua família foram uma família que tiveram experiências com o Eterno. Ele era bisneto de Abraão. Ele era neto de Isaac. E ele era filho de Jacó. Depois passou a ser o Israel. José, ele foi o 11º filho de Jacó. Mas o que eu quero que vocês salientem para a classe de vocês é o seguinte: como chamava a mãe de José? Raquel. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que Raquel, é óbvio que ela amava José, porque José era o primeiro filho, que ela não podia ter filho. Daqui a pouco eu vou entrar nesse âmbito. Mas nós vamos ver aqui no ponto de número 1, que ele era o filho da afeição. No filho da afeição, eu quero que vocês entendam o seguinte: note que dos 10 primeiros filhos de Jacó, dos 10 primeiros que nasceu, José foi o que nasceu debaixo de uma providência. Vocês repararam isso? Por quê? Porque das
mulheres que tiveram filho, a única que não podia, quem que era? Raquel. Ele teve duas mulheres, Lia e Raquel, tá? As outras eram concubinas. Presta atenção, queridos. E Raquel ficou por último, porque Raquel era estéril. E quando Yosef nasce, a mãe dele coloca o nome dele de Yosef. Yosef em hebraico significa Adonai acrescenta, Adonai aumenta. Eu gosto muito dessa expressão, o Eterno torna a fazer. Presta atenção no que eu vou dizer. Yosef pode significar o Eterno torna a fazer. Ele torna a fazer alguma coisa. Essa coisa pode ser inédita, ou pode ser uma coisa que ele já vem fazendo, ou seja, ele vem renovando. Porque Yosef vem de uma raiz hebraica que dá essa ideia. Ele aumenta, ele estrutura aquilo que ele vai fazer. Quando Raquel dá luz a Yosef, ela não está simplesmente colocando um nome por colocar, ela está profetizando sobre a vida deste menino, que o Senhor iria aumentar, que o Senhor iria acrescentar, e que o Senhor através dele iria tornar a fazer as mesmas benevolências. Ouça o que eu vou falar, o que ele fez a Abraão, o que ele fez a Isaac, e o que ele prometeu a Jacó. Ou seja, as promessas das 3 gerações não se perderia, porque Deus estava levantando Yosef. Yosef é aquele que acrescenta, aquele que aumenta e aquilo que torna a fazer novamente. Irmão, isso é profundo, isso é muito profundo. Ponto 2, filho da decisão. Aqui, nesse episódio, aonde nasceu Yosef? Yosef nasce em Padan Aram. Jacó, ele estava morando com quem? Ele estava morando ainda debaixo da tutela de Labão. Então José, nesse exato momento, aqui Jacó morava com Labão, que era seu sogro, na cidade de Padan Aram. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que Yosef significa o quê? Aquele que aumenta, acrescenta e torna a fazer. Yosef, dentro de uma analogia, é aquilo que mexe, é aquilo que muda, porque tudo que cresce, mexe, tudo que aumenta, mexe. Tornar a fazer, da ideia de movimento, ou seja, José é aquilo que muda, José é aquilo que mexe, é aquilo que faz o inerte entrar em movimento. O que eu quero que vocês salientam aqui é o seguinte, que é o filho da decisão, ou seja, com o nascimento de Yosef, ele toma uma iniciativa de sair da terra de Padan Aram, de ir para a terra de Canaã. Agora que eu levo para classe, o que eu peço que vocês levem para a classe de vocês, que Yosef precisa nascer dentro de mim, precisa nascer dentro de vocês, precisa nascer dentro da vida de cada aluno, porque Yosef é aquilo que aumenta, é aquilo que torna a fazer, é aquilo que mexe, ele muda o estado de inércia para o estado de movimentação. Existem algumas coisas na vida que precisam acontecer na nossa vida, para que nós se mexemos. Irmãos, porque às vezes nós nos acostumamos com a situação que nós estamos vivendo. Talvez eu me acostumei com o meu ministério, com essa vidinha que eu tenho, eu acabo me acostumando. Mas Deus tem algo a acrescentar na minha vida. Deus tem algo para acrescentar na tua vida. Deus tem algo para acrescentar nas nossas vidas. Eu já preguei isso em alguns lugares. Recentemente eu preguei essa frase lá em Brasília, no Distrito Federal, que nós ainda não vivemos aquilo que deveríamos viver. Nós brindamos a atuação de Deus na nossa vida, e nós achamos que já vivemos o máximo, nós não vivemos ainda aquilo que Deus tem para nós vivermos. Eu posso viver ainda mais, eu posso presenciar mais movimentação de Deus, mas alguma coisa precisa acontecer.
E nessa aula eu quero decretar que José nasce em nossas vidas, que Yosef apareça e mexe com a nossa estrutura, mexe na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, na sua vida. Aconteça Yosef, e Yosef nascendo, tudo vai mudar. Amém? Ponto 3, filho dos sonhos. É muito interessante que José, ele é considerado o filho dos sonhos, aquele menino sonhador. A Bíblia até trabalha isso no capítulo 37. É tão interessante que a Bíblia chama ele de sonhador. Quando ele aparece e o pai dele diz: Yosef, vai buscar informações dos seus irmãos, vê o que eles estão fazendo. E quando os irmãos avistam ele, ele é chamado de sonhador. Note que o nome dele é trocado de Yosef para sonhador na boca dos irmãos deles. Isso é muito interessante. É o sonho que fez com que José tornasse mundialmente conhecido. Mas aqui eu quero fazer salientar um ponto muito importante, que o sonho aqui não se refere necessariamente a sonhos corriqueiros em nosso dia a dia. Tá? Uma vez uma pessoa me disse que nós sonhamos não sei quantas vezes por dia, não quero entrar nesse mérito, mas preste atenção, é uma realidade que nós sonhamos. E todo sonho é sonho de Deus? É claro que não, meu irmão. Então meu irmão comer uma feijoada daquelas, aí o camarada vai dormir de barriga para cima. O que ele vai ter? É pesadelo, ele vai ter sonho, ele vai ficar sonhando mesmo, meu irmão. Então nós temos que ter uma noção aqui, não é qualquer sonho. O texto aqui, ele está falando que José teve revelações. Tá? O Eterno Deus deu para ele revelações durante o seu repouso. Enquanto ele repousava, Deus deu sonhos, Deus deu visões através de sonhos para ele. Aqui ele teve 2 sonhos revelatórios. Ele teve 2 revelações dadas em forma de repouso. Não sei se esse repouso foi noturno, ou se esse repouso foi matinal, ou foi vespertino, eu não sei. Mas ele estava dormindo, ele estava no seu repouso. E Deus deu 2 revelações através de sonho. O mecanismo que Deus usou foi o sonho. E foi por isso que ele ficou conhecidíssimo, por causa desses 2 sonhos. Tá? Os 2 sonhos é até irrelevante eu comentar aqui para ganharmos tempos, mas eu quero dizer o seguinte, tá? Você vai contar os sonhos aí das vaquinhas, você vai contar os sonhos do sol, da lua, da estrela para a sua classe, mas eu quero que você preste atenção no seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. Foram os sonhos que motivaram o ódio na vida dos seus irmãos. Preste atenção, aquilo que é motivação para alguns se torna ódio para outros. Porque os seus irmãos passaram a odiar por causa do sonho. Para Yosef, o sonho era motivação. Para os seus irmãos, era motivo de ódio. Então perceba que são eles que motivaram ódios em algumas pessoas que cercava a vida de José. Aquilo que motivou José estava desmotivando os seus irmãos. E essa desmotivação causou o quê? Ódio. Queridos, agora o ponto de número 2. Um escravo chamado José. Então note que José sonhou, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. José deveria ter contado o seu sonho para o seu pai e para os seus irmãos? Olha, a Bíblia diz que quando ele conta esse sonho, os seus irmãos logo entenderam esse sonho. Você é louco? Nós aqui, 9, mas papai e mamãe dobrar, gente, você é louco. Já entenderam. A revelação de Deus foi tão clara que os seus próprios familiares entenderam. Note que no segundo sonho,
A Bíblia diz que Jacó o repreende na presença dos seus irmãos, mas eu quero dar uma interpretação para esse texto. Jacó era um homem que tinha experiência com Deus. No meu ponto de vista, na minha singela interpretação desse texto, Yosef não queria causar tumulto entre a família, porque conhecia o coração dos seus filhos. Então por isso que ele o repreende na presença de todos. Mas a Bíblia é tão interessante que Moisés, ele narra uma particularidade. E a Bíblia diz que Jacó guardava essas coisas no seu coração. Porque Jacó era um homem experiente, ele sabia que Deus falava. Ele tinha tido experiência da escada com anjos. E ele ouviu a voz do Eterno. E ele sabia claramente quando Deus falava. Então ele sabia que no coração dele, Yosef teve uma revelação de Deus. No meu ponto de vista, nós devemos ter inteligência e sabedoria para contar aquilo que Deus tem revelado para nós, para outras pessoas. Porque às vezes nós podemos contar para os nossos próprios inimigos, mas eu quero salientar neste momento que o nosso Deus é um Deus soberano. Ainda que você conte o teu sonho, a tua revelação para alguém, e esse alguém vai transformar em ódio e vai tentar destruir aquilo que Deus planejou na tua vida. Saiba de uma coisa, aquilo que Paulo disse em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para mim, queridos, se Yosef não tivesse contado, preste atenção, se ele não tivesse contado, se tivesse guardado para si somente, Deus criaria um outro método para levar José cativo na terra do Egito, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas Deus coopera com a humanidade e aquele ímpeto humano de querer falar para os outros: olha, Deus falou comigo e vai acontecer isso na minha vida, é espontâneo. Você quer que o outro acredite que você está acreditando que Deus falou contigo. Deus estava agindo nesse meio. E foi por essa causa, foi por essa fala que estava contribuindo para que os decretos de Deus cumprissem cabalmente. Então, no meu ponto de vista, humanamente falando, nós temos que tomar cuidado. Mas eu não posso negar a soberania de Deus, que Paulo diz que todas as coisas, são todas as ações, tá? As certas e as erradas às vezes, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A decisão de José de contar estava dentro do plano de Deus. Às vezes nós temos que tomar um pouquinho de cautela, é verdade, mas a soberania de Deus, ela prevalece sobre as nossas ações. E agindo Deus, diz Isaías, quem impedirá? Quem impedirá? Vocês lembram? Ponto 2, olha que interessante, um jovem chamado José, o preço de um jovem. Preste atenção que de filho ele passou a escravo, de livre a prisioneiro, de amado do seu pai a odiado. Querido, olha que coisa linda isso. De filho a escravo, de livre a prisioneiro, de amado a odiado. Se lembrem de que todos que têm sonhos de Deus são nos bastidores que tramam contra a sua vida. Um dia eu contei um pequeno testemunho aqui. Um irmão me entendeu mal. Ele disse: Fábio, não desabafa na internet. Eu jamais usarei esse canal para desabafo. Mas às vezes aquilo que eu passei serve de experiência para a vida de vocês. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase talvez está acontecendo com alguém, porque ela já aconteceu comigo. Eu posso até dizer que está acontecendo ainda comigo. Se lembrem de que todos que têm sonhos de Deus, entendem que esse sonho aqui é revelação de Deus, porque Deus não anda sonhando. Deus revela, Deus decreta, existe uma vontade de Deus, tá?
Não vamos ficar me julgando por termos sonhos também, não. Tá? Então, se lembrem de que todos que têm sonhos, de todos que têm uma promessa de Deus, são dos bastidores que tramam contra a sua vida. Se lembra que quando eles vieram de longe, e Yosef não ouviu, eles falaram, lá vem um sonhador. Aí começou a ter o quê? Uma reunião secreta entre aqueles 10 irmãos. Os 10 irmãos ficaram tramando contra quem? José. E um disse, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Aí Rubem entra, não vamos matar o menino, não vamos matar o menino, não. Vamos colocar ele dentro dessa cisterna. Aí passa um caminhão de medianitos, né? Uma comitiva com seus camelos. Naquela época não tinha nem caminhão, né, meu irmão? Né? Maior problema de contemporaneizar o texto, né? Tava aquela comitiva com seus camelos, quem sabe com seus cavalos. Você vai passando uma comitiva, um deles falou, não, vamos vendê-lo. O preço de um escravo, 30 merréis, 30 ciclos de prata. Não, vamos fazer o seguinte, para vender rápido, é 20. Vamos desaparecer com a história de José. José, ele vale menos do que um escravo. José, ele não tem importância. Vamos riscar o nome dele na história. É nos bastidores que tramam. Muitas pessoas estão trabalhando na obra de Deus, estão dedicados, estão com o coração empenhado, mas homens corruptos, homens sem a graça do Espírito Santo, homens que não prezam pelo reino, mas prezam pelos seus status eclesiásticos, tramam contra vidas de homens que têm promessa de Deus, para tirar de cena, para tirar de evidência, para tirar de perto daquele que pode abençoar aqui na terra. Eles queriam tirar José de cena. Então por isso que primeiro tentaram matá-lo. Mas aí Deus intervém na história. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até chegar no ponto de vender ele. Vamos desaparecer com a história de José. E perceba que toda vez que tramam contra nós, eles não têm argumento satisfatório, plausível. Qual é o teor? A mentira. A mentira é o pivô que eles vão falar para o outro. Porque eu saí de cena. Porque eu saí de cena. Chegaram pro papai, para Jacó. Daqui. O que é isso? Eu estou reconhecendo. É as túnicas que José usava. Nos diz que tinha manga longa e até os pés. Mas por que ela está rasgada? Por que está manchada de sangue? Uma fera o devorou no campo. A Bíblia diz que ele chora. Todas as vezes alguém tem sonhos, tem promessa de Deus, e essa trama acontece no oculto, no escondido. Depois eles vão falar para os outros, é baseado na mentira. Mas que Deus nos livra desses conselhos secretos para destruir os nossos ministérios, as nossas vidas, as nossas famílias. Que Deus nos guarde de homens corruptos, ladrões, mesquinhos, que não visam o reino, mas visam posições eclesiásticas. Mas que Deus nos guarda. Mas nós temos a certeza de uma coisa, que o tempo vai chegar e José vai sair do cativeiro. É glorioso isso daí, meus irmãos. Tentaram sua morte física, mas o mataram para o seu meio. Olha que interessante. Tentaram matar ele fisicamente. Não conseguiram, porque Deus interveio. Rubem não deixou, porque Deus não deixou. Mas mataram ele para o meio que ele vivia. Para o meio que ele vivia, ele estava morto. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando matam você para o meio, você nasce para Deus, porque você nunca morre. Você renasce para Deus. E Deus te guarda. E no momento exato, Ele mostra para todos que você ainda vive, porque Ele preservou a tua vida. A história de José é muito linda, queridos. A pureza de um jovem. José, ele tinha essa chama dentro do seu coração.
E nesse ponto eu quero dizer o seguinte: quem tem a chama da promessa se guarda para ver o seu cumprimento. Neste episódio, ele recusou deitar-se com a filha, com a mulher de quem? De Potifar. Olha que interessante. Ele se deitou, ele se recusou a deitar com a mulher de Potifar. Nesse deitar, humanamente falando, ele poderia ganhar. Ele poderia, depois de alguma forma, tentar subornar ela, chantageá-la. Posso contar para o seu marido? Faz isso, isso, isso comigo. Mas não. Quem tem promessa de Deus, aguarda de todas as formas para ver o seu cumprimento. Ponto de número 3, a prisão de um jovem. Aí a mulher faz aquele escarcel que todo mundo conhece. Aí ele é levado para onde? Para o cárcere. Nesse ponto eu quero salientar o seguinte: olha só o link que eu vou fazer entre o preço de um jovem e a prisão de um jovem. O preço de um jovem, quando ele é levado da terra para o Egito, ele é comprado por quem? Por Potifar. Na mente dele, ele poderia ter pensado o quê? As coisas vão melhorar para mim, porque eu entrei numa fria, mas as coisas podem melhorar para mim. Depois que ele resiste o pecado e ele é levado para a prisão, eu aprendo uma coisa: que quando as coisas parecem que vai melhorar, ela piora. Não é assim, queridos? Às vezes na vida, quando eu acho que vai melhorar, piora. Poxa, eu pensei que ia, mas não foi. Então isso é muito interessante na vida de José. Quando parece que vai melhorar, piora. Mas não é que piora, querido. Deus está construindo uma linda história para mim e para você. Quando as coisas parecem, é que Deus está costurando. Ele está costurando a nossa história. Ele está desenhando, ele está arquitetando aquilo que ele planejou para nós. A Bíblia diz que ele foi lá no fundo do cárcere. Ele foi lá na prisão. Ele ficou completamente esquecido. Lembra que ele morava com o pai? Agora ele estava no lugar mais baixo em que um ser humano podia viver, aonde que era, numa prisão subterrânea. Uma prisão subterrânea. Às vezes o inimigo tenta nos esconder de tudo e de todos, mas ele não consegue nos esconder dos olhos de Deus. E dos olhos de Deus, cá entre nós, ninguém escapa. Ele está sempre nos vendo. Tópico de número 3, um lugar de refúgio para Israel. Olha que interessante, ponto de número 1, intérprete de sonhos. Aí ele estava lá na prisão. O que acontece? O padeiro e o copeiro têm um sonho. Os caras não conseguiam dormir porque eles tiveram um sonho perturbador. E José soube desse sonho. Diz, conta para mim, que o Deus a quem eu sirvo, ele vai interpretar isso para vocês. E vocês sabem da história que eles sonharam. José olha para um e diz, olha, a revelação que Deus me deu, a interpretação é esta: dentro de 3 dias você será restituído ao seu cargo. Foi para o copeiro. E você vai dar um cálice de vinho para ele. O padeiro foi diferente. São 3 dias também. Mas daqui 3 dias, ó, vai cortar o seu pescoço, o faraó. Preste atenção, que enquanto ele revela, que ele interpreta isso da parte de Deus, ele faz um pedido. Qual foi o pedido que ele fez para o copeiro? Quando você estiver lá, lembra de mim. Conta uma pequena história para Faraó. Diz que eu estou aqui injustiçado. Diz para ele que eu fui vendido. Conta a minha história para eles. Conta a minha história para Faraó. Quem sabe José pensava, quem sabe ele tem pena de mim. Ele me tira deste lugar. E a Bíblia diz caprichosamente, eu amo a Bíblia por isso. A Bíblia é caprichosa. Que o copeiro se esqueceu dele por 2 anos inteiros. Queridos, não adianta tentar atropelar o tempo de Deus. Não pede cargo, não pede posição, não pede agenda. O seu tempo vai chegar. Aquilo que Deus preparou vai acontecer.
Não fica mendigando, porque você está dizendo para o mundo espiritual: eu preciso dar uma força para Deus. As promessas que Ele fez realmente na minha vida parece que não vai acontecer, então eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Deus parece que me enganou, Ele não engana ninguém, querido. Ele cumpre no tempo certo. A Bíblia diz que 2 anos inteiros se esqueceu. E aí quem é que teve um sonho? Faraó. Faraó teve um sonho perturbador. A Bíblia diz que ele sonha com as 7 vacas, vocês conhecem toda a história, uma comia a outra, e aquele pesadelo. Ele chama os magos, chama a companhia dele, dos seus astrólogos, e conta o sonho, e eles não conseguem interpretar. A Bíblia diz que aí se lembrou do copeiro de José. Querido, vai chegar um dia que alguém vai se lembrar de você. Guarda isso. Eu sempre tenho dito nas minhas pregações: aquele que se prepara em oculto, Deus coloca ele em evidência. Acabei de falar isso lá em Brasília. Tenho certeza disso, que aqueles que se preparam em oculto, Deus coloca em evidência. Eu tenho certeza disso. Aí a Bíblia diz que ele... Então manda trazer ele. Olha que interessante. Faça a barba dele, coloca a roupa bonitinha nele e traz ele para mim. E a Bíblia diz, ponto 2, um excelente economista. Ele interpreta o sonho. Ele disse: não foi eu que interpretei, foi o meu Deus. Aí depois que ele conta todo esse sonho, dá um conselho para o rei. Olha como o tempo amadurece o homem. Para o copeiro, ele pede uma ajuda. Ei, dá uma mãozinha para mim lá. Quando você estiver do lado do pastor presidente, dá uma mãozinha para mim. Fala de mim para ele. Mas quando ele estava de frente do pastor presidente, ele mudou a estratégia. Eu tenho certeza que a pessoa não vai contar minha história para ele. Eu vou dar um conselho de Deus para ele. Faraó, procura homens, no plural, pessoas capazes para lhe ajudar a governar. E depois ele vai dar todo aquele conselho. Aí Deus intervém na história. Irmão, quando você para de tentar ajudar Deus, aí Deus cumpre as suas promessas. Quando ele parou de tentar ajudar Deus, quando ele aconselhou o Faraó da forma correta, Deus brada. Faraó olha e diz: existe um homem mais sábio do que esse para governar? E aí a Bíblia diz que Deus exalta quem? José. A Bíblia diz que colocou um anel dentro dele, no dedo dele. Colocou vestes reais e mudou o seu estado. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: aquilo que te levou à humilhação te levará à exaltação. Eu vou repetir: aquilo que te levou à humilhação te levará à exaltação. O que levou José a ser humilhado, esquecido? Os sonhos. Mas o que fez José ser exaltado? Os sonhos. Quando ele contou os sonhos para sua família, ele foi humilhado. Ele foi vendido, esquecido, morto. Mas quando, presta atenção, mas quando o copeiro, o padeiro e Faraó teve um sonho, esse sonho fez ele a voltar àquilo que Deus tinha prometido para ele. Então por isso que eu termino essa aula dizendo: aquilo que te levou à humilhação te levará à exaltação. Deus trabalha da maneira correta. Foram os sonhos que levaram José a ser humilhado, mas foi os mesmos sonhos que levou José a ser exaltado. Querido, espera, no tempo certo Deus vai agir. Eu estou esperando o agir de Deus. Vocês acham que eu não estou esperando um grande mover de Deus sobre a minha vida? Eu estou agindo, eu estou esperando esse agir. Querido, tem muitos pregadores que pregam, o Brasil inteiro pregam as minhas mensagens do YouTube. Viajam a semana inteira pregando aquilo que eu ensino aqui na internet. Eu não consigo viajar 10% do que eles viajam. Eu estou esperando o meu dia chegar. Mas a coisa mais linda que eu vejo em José não é o ódio, não é o rancor, mas é o sentimento de saber que Deus está no controle. Porque a lição não trabalha isso.
especificamente isso. Mas quando José está no auge, está governando, e os seus irmãos vêm até ele, e o que eu fico apaixonado pela história de José, eu quero que você termine a aula lendo Gênesis 45, verso 7. Quando José ele não expressa ódio, José ele não expressa rancor, José não expressa ressentimento do passado, mas ele olha para os seus irmãos e diz: para a conservação da vossa vida, para que Deus conservasse vocês, porque Deus é o dono da história. Ele sabia que a fome existiria, a fome iria aplacar até a terra de Canaã. E para conservar a vida de vocês, Deus me enviou para cá. Ou seja, José estava dizendo: todo este processo que eu passei não foi para humilhar vocês, não foi para jogar vocês na lama, não foi para dizer para vocês: agora vocês vão comer aqui na minha mão. Não, José estava liberando perdão. Queridos, entre nós aqui, esse negócio sabor de mel, esse negócio que Deus vai vingar, não é bíblico. Não é bíblico. Tudo que eu e vocês estão passando é para conservar a vida de alguém, é para abençoar a vida de alguém. Eu tenho a mais absoluta, irmãos, isso é lindo no Evangelho. Eu não vou desabafar, vou contar um pequeno testemunho. Eu tive um pastor, que esse pastor não acreditou no meu ministério. Ele me tirou de cima do púlpito e disse: Fábio, desce, porque eu não acredito no seu ministério. Eu falei: amém, meu pastor. E fiquei lá embaixo, congregando com os irmãos. Passou algum tempo, eu fui dirigir uma outra congregação. Ele me liga: Fábio, você pode vir para cá? Eu falei: posso, a congregação é muito bonita. E em cima do púlpito, do lado dele, ele olhou para mim e disse: a tua vitória é a minha vitória. Sabe o que ele estava dizendo para mim? Eu acredito hoje no teu ministério. Eu falei: amém, meu pastor. Eu já preguei 3 vezes na igreja dele. Sabe por quê? Porque nós nos amamos, nós temos que ser crente ainda. Aquilo que ele estava fazendo na minha vida era porque Deus queria forjar o meu caráter. Deus queria lapidar de alguma forma a minha vida. Não sei se era arrogância, não sei se era prepotência, mas alguma coisa Deus queria arrancar de mim. Querido, quando alguém nos fazer mal, não olha para ele e diz: um dia você me paga. Não. Aquele que me viu caído vai me ver de pé. Não. Quem está tramando contra nós nas escondidas, um dia eu tenho certeza de uma coisa: que Deus nos exaltará para abençoar a vida dele. E nós vamos cantar juntos o hino da vitória. Nós vamos olhar para ele e vamos dizer: meu irmão, valeu a pena. Meu irmão, eu estou contigo. Meu irmão, o céu é para nós. Porque nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos liberar amor. Então guarde isso para vocês. Aquilo que te levou à humilhação te levará à exaltação. Meus queridos, eu desejo a todos vocês um feliz Natal. Eu desejo a todos vocês que Jesus reine realmente na vida de vocês. Eu desejo do meu fundo do coração um próspero 2016. Muito obrigado, vocês que me acompanharam esse 2015. De alguma forma vocês estão contribuindo para a minha história. Somente Hashem pode abençoar vocês. Somente Hashem pode devolver aquilo que vocês estão fazendo por mim. Orando, me assistindo, fazendo com que o meu nome fique da maneira que ele está hoje. É graças a ele e graças a vocês. Um feliz Natal e um feliz 2016. O ano que vem nós nos encontramos aqui. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus prospere. Até o ano que vem, querendo Deus.